de volta ao seu programa, hoje te perguntando se você sabe envelhecer de forma saudável ou você sabe como envelhecer de forma saudável. Aí várias participações, achei muito engraçado aqui, uma participação de alguém que se chama Flor Matos. Vou correndo ver, até esqueci, desculpe. Porque viu lá, seguindo a gente no Facebook, estava na hora de começar o programa. Isso mesmo, tomara que tenha conseguido chegar a tempo, viu? O Agnaldo Alberto, lá da Angola, diz que está ligado aqui para saber todos os segredos, para conseguir envelhecer de forma saudável. A Beth Souza Lima. Oi, Wagner, a princípio eu tinha muito medo de envelhecer, pois via e vejo coisas ruins acontecerem com os idosos. Mas hoje compreendo que envelhecer faz parte da vida e que um dia lá no céu não passaremos pelo transtorno da idade. Manda um abraço pro pessoal aqui do Recanto do Sol, no Espírito Santo. Um abraço aí, pessoal de todo o Espírito Santo, principalmente Recanto do Sol. Fernanda Carvalho. Boa tarde, Wagner. Sou Fernanda de Pindamonhangaba. Acho que todos temos medo quando pensamos em envelhecer. Eu tomei uma decisão há poucos dias e me tornei vegetariana, pois acredito que uma alimentação saudável, assim como Deus deu no princípio do mundo, podemos envelhecer sim, mas de forma sadia e com vigor. Grande abraço. Obrigado, Fernanda. Abraço para você também. A gente vai lendo mais participações durante o nosso programa. E você pode mandar suas dúvidas também, viu? A gente está ao vivo aqui às 5 horas da tarde, então a gente responde a sua dúvida se chegar aqui pra gente. Olha, envelhecer de forma saudável parece ser uma ciência, né? No Brasil, os idosos, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais, representam 8,6% da população total do país, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, na década de 90 para os anos 2000, a população de terceira idade no Brasil cresceu 17%. O país tem hoje cerca de 20 milhões de idosos. Em 2025, né, como eu disse lá no início do programa, esse número deve passar para 32 milhões de pessoas. Então os números têm crescido e de forma muito grande. Para falar sobre esse assunto comigo, estou recebendo aqui hoje o Dr. Roberto Chueri. Muito boa tarde, Dr. Roberto. Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Dr. Roberto é médico geriatra, então vamos conseguir entender bastante desse processo de envelhecimento. E o pastor Melquiades Soares. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado pela presença. Olha, o pastor Melquiades, que é conhecido de vocês aí, que entraram em contato com o DVD em comemoração aos 50 anos do Quarteto Arautos do Rei, né? Pastor Melquiades é ex-Arautos do Rei, mas diz que Arautos somos todos, ainda mais quem já foi do quarteto, né? Então, acho que eu nem posso falar ex, né, pastor? Há uma lei agora que não é mais ex, né? Uma vez Arautos, sempre Arautos. Muito bem. Olha, se você que não teve contato ainda com esse produto da gravadora Novo Tempo, é fantástico. 50 anos de história do Quarteto Arautos do Rei, quarteto mais tradicional que a igreja tem. Então, faça um esforço aí porque vale a pena. Inclusive, está concorrendo a um prêmio agora, né? O Troféu Promessas. Você pode até entrar, votar. Quarteto... tem o troféupromessas.com.br. Esse é o site, você pode entrar lá e votar. Tem o Quarteto Arautos do Rei, melhor DVD. Tem outro produto também da gravadora, né? O DVD do Marquinhos Maraial. Também está concorrendo ao Troféu Promessa. Então, troféupromessas, no plural.com.br. Mas vamos lá para o nosso assunto. Doutor, eu já ouvi a frase que quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Você concorda com essa frase? É verdade? Claro. Eu vou te falar de uma... Eu nem sei quem foi que me ensinou isso, mas é um negócio muito interessante. Imagina uma bexiga. Uhum. Vamos encher essa bexiga, desse tamanho, solta. Tá? Solta e ela vai voar e vai cair em algum canto. O momento de maior energia dessa bexiga é a hora que ela foi solta, cortou o cordão umbilical e foi para a vida. É a maior energia. A partir desse momento, meu caro, você sabe que essa bexiga vai cair. Tá? Você pegar ela, puxa assim o bocalzinho dela, ela vira arauto, cantor,
que faz um barulho bonitinho, né? Tá certo? Aí se você solta ela e ela fica rodando, cai no mesmo lugar, bebeu, sei lá o que fez da vida, tá? Mas o fato é que em qualquer momento da trajetória você tem a possibilidade de mudar o teu trajeto, de cair legal, né? Então, envelhecer, viver, saber viver, tem a ver com essa tua pergunta, assim, saber que em qualquer momento você pode modificar a tua trajetória, você pode repensar a tua vida, você pode, sei lá, dar um sentido, pensar no sentido, se é que alguém entende esse sentido, né? Então, sim, eu acho que a vida inteira a gente é responsável pelo processo do envelhecimento. Então, a vida inteira está envelhecendo e quanto mais a gente cuidar desse processo, melhor vai ser o resultado ao longo do tempo. Então, daí eu vou te perguntar, o que você acha de eu, sei lá, jovem, forte, bacana, tarará, eu viver negando esse processo? Eu viver achando que os idosos são os outros. Eu sempre tô novão. Pois é. Então, o que é um idoso? O idoso é um cara com, sei lá, 20 anos mais que eu. Então, é super comum essa brincadeira, o idoso é o cara 20 anos mais que eu, né? Eu tô com 53, então, idoso, 73, está longe, né? Mas quando eu tiver 73, eu vou estar inteiro. E, portanto, idoso é o cara com 93. Você entendeu? Sempre é assim. Não é assim? Quer dizer, essa brincadeira, né, ela tem um problema, que ela ajuda a gente a negar o processo. Então, e aí é uma pena, porque daí você não se prepara de verdade para o que vai vir. Pena, né? Ô pastor, o senhor é idoso ou daqui uns 20 anos só? Eu tenho a impressão que eu estou igual a essa bexiga que o doutor acabou de falar aqui. Me parece que eu estou nesse paraquedas, vou para cá, vou para lá, mas eu tenho noção do aeroporto que me espera lá embaixo. Eu quero chegar lá, assim. Então eu fico às vezes até pensando, nossa, está tão bem a minha vida assim, fico até desconfiado do que vem pela frente, de tão bem que está. Me sinto bem, saudável. Agora deixa eu te alegre, perguntar. feliz. A gente, né, começo de conversa aqui, mas a gente já falando da importância de cuidar da saúde, aceitar esse processo do envelhecimento desde muito cedo. O senhor se preocupava com isso quando era mais novo? Ou as coisas foram acontecendo gradativamente aí? Penso que no meu caso eu não me preocupei com a velhice. É mesmo? E nem tenho me preocupado. Vejo que os dias estão passando, os anos estão se sucedendo, mas eu não tenho me preocupado com isso. O que eu quero é ser alegre e feliz. E fazer aquelas coisas que me são colocadas às mãos para realizar, esteja eu capaz para fazer ou nem tanto, ou não sabendo, mas me colocando à disposição para servir as pessoas. O senhor hoje tem quantos anos? Posso perguntar assim, queima-roupa ao vivo? Pode! Eu sou do dia do índio, 19 de abril, 73 anos. 73 anos. Está próximo dos 74. 73 anos. Como é a sua rotina? O senhor, por exemplo, faz algum exercício físico? Faço. Eu ando de bicicleta, faço caminhada com a minha esposinha querida. Ela tem uns momentos com as colegas delas para aquele contato feminino, mas tem a especialidade de andar junto com o marido também. E, além da bicicleta, a gente faz uma esteirazinha também. Então o senhor tem uma prática boa aí de exercício. 3 coisas. O senhor cuida da alimentação? Qual é o seu segredo? Alimentação simples, repousar bem. É claro que essa é uma coisa que eu comecei a perceber, doutor, que agora a gente está começando a acordar mais cedo. Mas à medida que eu vou acordando mais cedo, eu deito mais cedo também. Então aquela hora do repouso tem sido para mim uma hora sagrada. Ô, doutor, eu fico pensando sempre quando a gente conversa sobre envelhecimento e tudo mais, sem dúvidas que
o nosso exercício, cuidar da alimentação, repouso, como o pastor Melquiades falou, tudo isso vai fazer diferença. Agora, existe uma predisposição genética também para isso, para que tenha mais anos de vida, mais anos de qualidade? Claro. Para isso que tem a medicina preventiva, né? Então a gente identifica. Quando você chega e vai, você vai me contar a tua história, o que você tem e tal. E eu vou sempre te perguntar, aí sua mãe, seu pai, seus irmãos, como é que é? Ou então pelos teus... Então, olha, uma parte disso... Por que eu pergunto história familiar? Porque uma parte disso tem a ver com a tua família, com alguma coisa de predisposição genética. E se você não souber, quando eu colho o exame, vou lá, vejo que o teu colesterol está nas alturas, e o colesterol você nem sabia que estava, e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma medicina preventiva na medida em que eu detecto um fator de risco para uma doença cardiovascular. Pronto. Então eu detectei, aí eu medi tua pressão, você nem sabia que tua pressão estava alta nem nada, não sente dor de cabeça, não sente coisíssima nenhuma, mas eu detectei uma pressão alta e eu vou te ensinar a falar de exercício, vou te falar, cara, você não pode comer tanto sal, vou te falar, o que eu estou fazendo? Você não sentia nada, para que eu preciso tratar alguém que não sente nada? Eu trato porque você tem alguma predisposição genética para envelhecer mais rápido, para envelhecer pior, para ter um derrame, ter um problema. Então, todos esses cuidados que a gente faz nos exames de sangue ou no exame físico, são cuidados que previnem problemas lá no futuro, né? Então, agora, quanto é genética, né? Famílias ditas longevas, né? Quanto é longevas, quer dizer, famílias que um irmão, outro irmão, todo mundo vai até os 90, 92, ou tem 98. Tem famílias que são assim, quer dizer, são famílias muito privilegiadas, poucas, né? A maioria das famílias tem uma média, a gente tem um limite biológico da vida que todos nós vamos enfrentar, limite biológico e pronto. Algumas famílias longevas, então isso importa. A carga familiar, essas famílias longevas, o colesterol é uma belezinha, a pressão é sempre boa, o cara, sei lá. Junto com isso, mais importante do que isso, são os hábitos. Então chega um cara que tem tudo certinho, tudo bacaninha, o cara é um motoqueiro maluco, se arrisca para burro e morre com 20 anos de idade. Claro. Tá certo? O cara tem fumante, o cara bebe, o cara não sei o quê. Quer dizer, ele introduz hábitos, ele em vez de dormir as horas todas que o pastor... Né? Não está nem aí com sono, não está nem aí com exercício físico, quer dizer, ele vai estragando o patrimônio dele. Ele pode até ter uma boa infraestrutura, mas aí ele não vai, ele vai subutilizando essa infraestrutura e vai diminuindo o potencial. Quer dizer, o patrimônio a possibilidade, o limite dele, que poderia ser muito, que nem os dos irmãos dele, sinto muito, não vai ser. O que é mais importante? O hábito ou a... Genética. É o hábito. Dizer, o jeito de viver, o que você aprende, o que você se cuida, isso é muito mais importante do que a genética. Genética é importante, mas se eu tenho uma genética, eu sei dela, eu tenho uma chance muito grande de interferir. Então eu já te contei da bexiga, eu vou te contar do rio. Né? Nós estamos num rio, no nosso barquinho, a correnteza está lá embaixo. Já está dado para a gente, já é dado um barquinho, o rio e o caminho. Se eu vou parar aqui ou se eu vou parar ali, nessa margem ou naquela margem, onde eu vou encostar, meu caro, eu sinto muito. Eu posso remar e eu vou remar com muita força para modificar um pouquinho. Eu modifico o jeito da minha vida através da minha vontade, né? E da minha determinação. Mas alguma coisa já é dada para a gente, a carga genética. O resto, meu cara, é você e seu remo. É o braço. Vire-se, o braço, vamos lá. Né? É assim. Com certeza. Olha, a gente vai fazer uma paradinha pro intervalo, mas a gente volta já, tá bom? Inclusive falando sobre algumas doenças que são muito comuns aos idosos. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de mortalidade entre os idosos, com mais de 37% do número de mortes. As mais comuns são derrame, infarto e hipertensão arterial. Sai daí, viu? A gente está conversando sobre como envelhecer de forma saudável e a gente quer saber se você se preocupa com isso. Converse com a gente através das redes sociais, facebook.com/seuprograma e também o @seuprograma, o nosso Twitter. A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, não sai daí.